o tema que a gente vai tratar hoje é um tema bem polêmico, mas a gente espera que seja útil para a vida prática de vocês, que é o caso da pornografia, né? Quando a gente pensa nessa questão da própria formação do imaginário psíquico das pessoas, a gente já vai construindo, né? Como que a gente compreende a sexualidade, como que a gente tem primeiro acesso a esse contato, né, com a questão da vivência da própria sexualidade, né? Porque muitas vezes a gente foi, e muitos de nós fomos aprendendo isso meio que no mundo, entre aspas, né? E não de fato em conhecimentos concretos, em pesquisa, em psicologia, em antropologia, em temas até muitas vezes também da nossa fé, né? Ancorando aí toda essa compreensão do sentido próprio da sexualidade. Quando a gente pensa que a sexualidade ela está a serviço de unir, de formar o amor entre um casal, entre trazer a questão da fecundidade, de gerar os filhos, a gente vai pensar e vai perceber que de fato a pornografia ela é como se fosse uma certa afronta à criação de Deus, né? Então Deus constrói e faz toda aquela construção linda, maravilhosa, para que o ser humano pudesse desfrutar desse aspecto unitivo e procriativo dentro do matrimônio, dentro de um plano do amor de Deus, dentro de um ambiente que fosse seguro bastante para que a sexualidade assumisse esse lugar. E aí a gente pensa que de fato o que acontece é como se de um outro lado viesse, né, entre aspas, o inimigo e trouxesse uma possibilidade, não, isso é bobeira, essa experiência e esse plano original de Deus aí não serve para nada. O que de fato a sexualidade é só um divertimento, e vai trazendo e vai perdendo o sentido concreto da sexualidade e vai colocando o imaginário de cada um de nós dentro de um lixão mesmo, né? Então aí a gente vai percebendo que toda a adolescência, desde os jovens, os pequenos, principalmente hoje com internet e tudo, as primeiras experiências ali de experimentar um certo desejo sexual em si, né, as questões da sexualidade, sentir esses estímulos do próprio corpo, acaba vindo por meio de masturbação, por meio de vídeos pornográficos, por meio de milhares de acessos aí a tanto conteúdo imaterial, onde a sexualidade está sendo depreciada, né, onde o corpo ali ele é só um objeto. E ali não existe uma pessoa, né? Eu não penso, quem que é aquela mulher que está ali, ela é uma filha, ela tem sofrimento, ela tem as angústias dela, ela tem uma história de vida, né? Ela tem pessoas que ela ama, que ela deixou de amar, ela tem mágoas, ela tem, né, milhares de situações até, no sentido saúde e tudo. Mas a gente olha como um objeto, como se fosse, a gente passa, né, a própria compreensão do personalismo dá pra gente entender isso. A gente passa deixa de ser pessoa, né, da qual a pessoa, a única coisa que funciona pro ser humano é a capacidade de amar, né? Nós não podemos viver nada menor do que isso, né? Nós não nascemos para sermos usados, nós não nascemos para sermos manipulados, nós nascemos para amar. E toda essa vocação humana ao amor fica afrontada aí quando a gente pensa na pornografia, né? E aí eu até coloquei aqui uma citação para que a gente possa compreender isso, né? É muito simples, não precisa ser uma pessoa cristã, não precisa ter valores judaico-cristãos para compreender apenas uma experiência de vida, de ter contato ali com as cenas de pornografia. Você já percebe como se desorganiza os seus afetos, né? Como que a gente fica diante daquela cena estupefato, no sentido assim, totalmente desestabilizado emocionalmente, né? Então é muito óbvio pensar que a sexualidade natural, normal, ela é maravilhosa. E a sexualidade, quando ela é exposta, ela é jogada aí na sarjeta, no sentido da pornografia, ela se torna horrenda, né? Ela se torna feia, ela pega aquilo que era para ser o mais belo e deturpa, né? E joga mesmo aquele extremo mesmo pro aspecto mais assim baixo da vida humana, né? Então é muito óbvio pensar, e todo mundo talvez aqui quando você está escutando falar, você pensa, é óbvio que o outro aspecto, a sexualidade no âmbito belo, saudável, é muito mais bonito. Mas aí você pode pensar, tá, mas isso não faz mal nenhum, eu não tenho nada. Aí a gente vai pensar por aí, né? Vamos partir do pressuposto, né, no sentido da psicologia, quais são os malefícios que há masturbação, que há pornografia, que há colocar a sexualidade nesse âmbito da objetalidade, né, dessas questões mais, trazer ela para baixo, né, como se rebaixasse a sexualidade simplesmente como uma questão assim muito só para aliviar as tensões, né? O primeiro aspecto que eu queria destacar aqui é o olhar da pessoa que começa a ficar utilitarista, né?
Então eu acesso a pornografia, eu tenho a sensação daquele bem-estar muito momentâneo, até porque depois que se torna um vício já não tem mais nem vinculado ao prazer como a droga, né? Muito parecido. Todas as pesquisas neurológicas mostram os estímulos, né, da pornografia acontecem no mesmo formato que o uso de drogas, né? Ele vai cada vez mais, você precisa de doses maiores para ter um efeito cada vez menor, né? Então o prazer depois não existe mais, né? Você só tem aquele sofrimento, mas você não consegue escapar, você não consegue sair daquele ciclo, né, vicioso ali. Então o olhar utilitarista, primeiro aspecto que eu queria destacar. Segundo aspecto também muito importante, é as pessoas normais, adultas, que estão dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, dentro de um relacionamento, elas vão perdendo a virilidade, elas vão perdendo a capacidade potencial de libido. Por quê? Porque quando você coloca elas expostas à pornografia, é como se escoasse toda aquela força da libido pro ralo, né? Então, na vida real, concreta, esse ser humano vai ter menos testosterona, vai ter menos produção de testosterona. Por quê? Quando você... O aspecto inverso, vamos falar a castidade, que é você tentar viver a capacidade de manter os seus olhos limpos, né, de tudo isso, purificar teus olhos, teu imaginário, teus pensamentos e teus relacionamentos também. Quando você faz isso com a castidade, quando você vivencia e tenta viver a castidade, automaticamente teu corpo pensa, nossa, eu preciso aumentar a testosterona dessa pessoa, porque ela não está tendo relação com ninguém, ela não está procriando, né, no sentido mais da natureza mesmo, né? Ela vai aumentar a testosterona. E já a pornografia não, o organismo fala, nossa, eu tenho que tirar a testosterona dessa pessoa, tenho que tirar diminuir os hormônios aí, porque essa pessoa está indo por outro caminho, né? Então, o primeiro aspecto, o olhar utilitarista, o segundo, né, atrapalha a virilidade própria das pessoas, né? E afeta também a capacidade do sentimento, né? A gente começa a ficar insensível ao sentimento de afeto, de amor, de ternura, né? De um abraço, de um gesto de carinho, de uma criança, de olhar de uma criança, de uma coisa singela, tipo a natureza, um passarinho que canta, né? Aqueles prazeres mais simples de uma comida, né? De uma coisa que você gosta, você começa a não ter mais. Por quê? Porque o estímulo da pornografia, ele é muito extremo. Ele vai lá na dopamina, por exemplo, né? É como se fosse uma descarga excessiva de dopamina. Então, quando vem uma dopamina simples do dia a dia, ela não tem onde se encaixar ali naquelas inervações dos dendritos, dos neurônios, né? Até no sentido neurológico dá para compreender isso. O outro aspecto que eu queria destacar aqui é uma autodepreciação. A gente dentro do consultório mesmo, a gente quando atende as pessoas que estão nesse vício, você percebe, a pessoa já não tem mais autoestima, ela começa a se autodepreciar. Né? Ela não sente bem mais com a roupa que ela veste, ela não sente mais bem com o seu corpo, ela acha tudo ruim, né? Vai entrando em graus mesmo de autodepreciação, até depressivos mesmo, né? E outra questão que eu coloquei aqui é a dependência, né? A pessoa, mesmo depois que já não tem mais prazer nenhum com aquilo, ela vai entrando no nível de dependência. E essa dependência vai gradativamente aumentando. Por quê? Até no sentido do nível do peso da pornografia, né? Você vai lá no site de pornografia, cada vez mais tem várias lacunas exóticas, vamos supor. Por quê? Porque é como uma droga. Você está numa droga leve, mas amanhã ela faz efeito, você vai ter que ir para uma mais pesada. Então a pornografia também, você começa, vamos supor, nas relações naturais, mas depois você vai indo para coisas esdrúxulas, cada vez mais horrendas e feias, né? Até o caso das questões de pedofilia, de vários transtornos aí mesmo, até das questões de sexualidade mais psiquiátricas, questão dos animais e milhares de coisas que eu nem vou entrar aqui, porque eu acho que a gente, para acessar esse terreno, a gente precisa dessa delicadeza, né? Até para não trazer isso e descer o nível da nossa conversa aqui, né? Mas então essa questão da autoestima, igual eu falei, né? Então por várias vezes a gente vai percebendo que a capacidade da pessoa de amar vai sendo minada, né? Aí você pode pensar assim, ah tá, mas como que eu vou sair disso então, né? Eu já sei que é ruim, eu já estou cansada de saber que é ruim, né? Mas como que eu saio disso? Aí eu até pontuei algumas coisas aqui que eu queria destacar para vocês, né? A primeira é assumir, é olhar de frente no espelho e perceber os prejuízos que aquilo está causando na sua vida, né? Sem procrastinar, falando mesmo, ó, isso tem isso de prejuízo. A gente pode chamar até de uma certa intoxicação. Se a gente olhar no aspecto psicológico, você vai sentir o peso daquilo, né? Você vai perceber, nossa, isso está me prejudicando. E aí automaticamente tomar essa decisão, eu preciso mudar,
né? Eu preciso, aí como que essa mudança pode vir? Já que a gente falou de dopamina, né? Vamos partir desse pressuposto. Você tem que procurar na vida uma forma de regular de novo as dopaminas. Uma das questões que ajudaria muito é exercício físico, uma boa alimentação, né? Cuidar do seu imaginário, que filme que você assiste, que música você ouve, né? As pessoas que você tem contato, as pessoas que estão na tua timeline lá das redes sociais. Então, olhar tudo isso e dar uma limpada na casa, né? Porque isso, o que acontece? De fato, essa sensação de mudança vai desintoxicando, né? Claro que leva muito tempo, né? Mas de fato é o caminho, é como se fosse a dependência da droga mesmo. Você vai ter que ir purificando e se desintoxicando. E eu até coloquei aqui porque, de fato, quando a gente pensa a pornografia, a gente está pensando também na visão de sexualidade do senso comum, né? Como se o impulso sexual fosse algo descontrolado, desorientado, pervertido. E não é, né? Nós somos seres humanos, nós somos bichos. Então é importante aí, até o personalismo ajuda a gente a trazer essa diferença. A sexualidade animal é uma coisa, a sexualidade humana é outra, né? Se a gente fica sem almoçar um dia, a gente vai sentir fome e vai ficar muito mal. Mas se a gente fica sem ter relação sexual, não, vai aumentar até o nosso potencial de sublimar isso na energia que a gente tem no dia a dia, né? A gente vai trabalhar melhor às vezes. Não que ter uma relação também não faz a gente trabalhar melhor, claro. Mas é o que eu tô falando assim, a sexualidade não está no ser humano, não está dentro da pessoa como está no animal. É muito diferente. Então, por quê? Cada órgão do corpo de um animal tem uma função e na vida humana não, né? Existe uma função, vamos supor, para a gente pensar que o ser humano tem um pescoço? Ah, tá, para mudar a posição do rosto. Mas, de fato, eu posso usar o que eu quiser no pescoço, posso pôr um colar, né? O ser humano, ele tá dentro de um âmbito muito mais complexo, não somos animais. Então, o impulso, é importante separar aí. É o impulso sexual, não é instinto sexual, né? Os animais, a gente fala instinto. Então, o ser humano, a gente fala impulso. E é bom destacar isso para que a gente possa não tratar as questões humanas do mesmo jeito que a gente trata a biologia animal, né? Que é um dos grandes defeitos do nosso tempo moderno, principalmente depois das correntes darwinistas, aquela ideia do ser humano que veio do macaco, que foi, né, evoluindo. Pode até, assim, a gente não está discordando e nem está questionando isso aqui, porque não é a nossa função falar sobre teorias evolucionistas. Mas entender o quê? Que o darwinismo trouxe um prejuízo para a ciência psicológica, de olhar o ser humano como um animal e não como uma pessoa, né? Que a gente pensa, ah, tá, o ser humano é um animal racional. Tá, mas se já tem razão, então já não é animal. Né? Então aí já tem uma coisa complexa a ser pensada, né? Aí quando eu falei dessa questão do impedimento que toda essa intoxicação faz com a capacidade da gente amar, a gente acaba não conseguindo acessar o amor, né? A gente acaba não conseguindo acessar a ternura desinteressada, a gente acaba perdendo a capacidade mesmo de estar com as pessoas de forma inteira, sem ter nenhuma questão relacionada nos empurrando ali para pensamentos, para sentimentos que não diz respeito de fato à dignidade daquela pessoa que está ali, né? Então, outro aspecto que eu queria destacar aqui, né, é a sensação quando a gente pega as pessoas no consultório, no dia a dia e acompanha esses casos, a gente vê. Geralmente as pessoas com vício de pornografia, nos adolescentes, eles se fecham no quarto, eles se isolam, né? Eles acabam vivendo solidões assim terríveis, porque aquela sensação de até a questão da masturbação, eu não preciso de ninguém, eu posso tudo sozinho, né? Tudo que eu preciso está aqui nesse quarto, né? E se isola e vai ficando dentro de um nível muito egoísta e muito triste a vida dessas pessoas. Outro aspecto também que é importante, principalmente dentro do matrimônio, quando a gente vai pensar em pornografia, é as questões de comparação, né? Por quê? Porque tem todo um Photoshop na realidade da pornografia, né? Quase que é difícil você achar as imperfeições estéticas. Então você fica sempre com a sensação de que você nunca é o bastante para o outro, né? Isso é muito ruim, porque de fato o amor, ele não é uma comparação do que a pessoa que está comigo, que eu escolho para amar, é melhor que todo mundo. Não, é de fato uma eleição. Eu escolhi o outro para amar. Né? Não é porque ele tem todos os aspectos estéticos, até porque se fosse assim a gente nunca imaginava um para sempre, né? Porque tudo vai cair, tudo vai enrugar, tudo vai envelhecer, né? E se a gente de fato constrói o amor, como eu já disse em algumas vezes, ele precisa de uma história, né? Ele precisa de um contexto, ele tem que ter caminhado e ali comido um sal e uma goiabada ali com a pessoa, né?
Então, esse aspecto da comparação é muito prejudicial, né? Ele dá muitos problemas, entre eles ejaculação precoce, problemas de frigidez, né? Mas a gente teria uma lista aqui enorme no compêndio de psiquiatria para falar dessas questões, mas não é o caso aqui, né? Mas o que acontece? A gente começa, dentro do matrimônio, a olhar a sexualidade num sentido muito mais performático e teatral, e isso é horrível, né? Porque aí você não vive de fato a experiência, e tem até aquela ideia dentro do imaginário popular, né? Aquela questão assim, nossa, alguém fingiu que teve um prazer, né? Por que se tem essa ideia do fingimento e dessa questão teatral e performática? Porque as pessoas estão contaminadas com uma certa ilusão, ideia teatral da sexualidade nesse âmbito do cinema, né? Da pornografia. Então fica-se de fato assim com a ideia da realidade muito triste, porque aí você não consegue vivenciar nada de especial, de legal naquilo que é o rotineiro, que é o dia a dia, porque a vida sexual, a sexualidade em si, mesmo natural, saudável, feliz, que faz feliz, ela não está no nível performático, né? Ela não está no nível do teatro, de tudo isso, ela é muito mais simples do que a gente pode imaginar, né? Então existe toda uma poluição na nossa mente, na nossa cultura, que traz diversos aspectos que a gente impede a gente de se realizar mesmo, de fato amar, de fato vivenciar essa questão da sexualidade em toda a beleza que ela tem, todo o aspecto bonito que ela tem, né? E quando eu falei também desses prejuízos, eu pego muito e vejo muito, de fato, muitas vezes a gente percebe o quê? As pessoas vão se iludindo e vão se adoecendo na culpa, na irritabilidade, não conseguem sorrir, ser feliz mais, ficam pessoas mesmo ranzinzas, né? Porque aquilo vai pesando, aquilo vai destruindo o coração delas. E qual que é a capacidade da gente viver no mundo, ser feliz? É amando, né? Então a pornografia vai minando a capacidade da gente amar, né? Aqueles adolescentes ali que teriam uma vida pela frente, né? Você olha os olhinhos deles ali, nem brilha mais, eles ficam opacos, eles ficam crianças assim, adolescentes sem vida, sem força de fazer um esporte, de brincar, de se divertir, de ter amigos, né? De se reunir com as pessoas, de abraçar, de ser expressão de carinho com as pessoas, e muitas vezes eles ficam aquelas crianças, né, tensas, aquelas crianças que ficam com o corpo até meio enrijecido, acabrunhado, né? Porque de fato não conseguiram e ficaram aprisionados nesse, a gente pode dizer mesmo de fato, uma intoxicação mesmo, né? Traz diversos problemas, né? Agora, um aspecto que é importante também a gente pensar aqui é a questão da própria questão da internet, né? A internet trouxe para o imaginário a questão, por exemplo, da sexualidade como se fosse possível, né, uma vida sexual virtual, por exemplo. Isso é uma ilusão, de fato não existe sexo virtual, pode até existir um conceito que dá esse nome de sexo virtual, mas a sexualidade não existe no âmbito virtual de forma concreta, ela vive numa ilusão, só existe numa ilusão. É a mesma coisa dos nudes, o pessoal fala muito assim de mandar na internet, né? De fato isso aí só levanta a possibilidade da gente ser olhado pelo outro como objeto. Né? A gente se coloca como uma carta marcada, eu tenho para oferecer essa beleza aqui, a nudez em si, mas separada daquele aspecto vivencial mesmo, onde a pessoa é amada, né? É bem parecido com a questão da inseminação artificial, né? O ser humano pega a fecundação, que é algo belo, e quer dominar aquilo dentro de um laboratório, pegar um espermatozoide, um óvulo, fazer uma fertilização in vitro. Ah, não, mas eu não consigo ter filho, eu quero ter filho. Então, quer dizer, como a mesma coisa, a gente quer pegar as questões da sexualidade que são tão complexas no ser humano mesmo, quer trazer isso para o virtual e banalizar e trazer isso para um aspecto que fica voltando aquilo que eu já disse anteriormente, vai entrar nessa questão utilitarista, né? O ser humano, ele começa a deixar de amar e começa a usar um ao outro, né? E quando a gente pensa nas relações também, no sentido mais complexo que puder imaginar, por exemplo, as questões de homossexualidade, por exemplo. As relações homossexuais, elas são um jogo de poder, não são um jogo de amor, né? Quando a gente brinca, às vezes, pode até, nem vale a brincadeira, porque é baixa, mas quando a gente fala, você vai tomar naquele lugar, né? Você está querendo dizer o que? Um xingamento para a pessoa. Então, porque de fato as relações que não são naturais, elas são degradantes. Por quê? Por isso que senão a gente não falava até esse palavrão, né? A gente falava um outro aspecto, mas não, é degradante.
é colocar o ser humano no nível de poder, é alguém que é ativo e alguém que oprime o outro, né? Então isso é muito, muito importante a gente olhar, porque a linguagem do corpo, ela expressa, né? Então não adianta a gente querer falar, não, mas as relações homossexuais expressam amor. De fato não é bem assim, né? Elas mostram um exercício de poder um sobre o outro, mas não o aspecto do amor, né? E quando a gente pensa em todo esse tema, né, que é muito amplo, eu de fato levanto todas essas questões para colocar vocês para refletir, né? Que a gente tenha sabedoria e de fato compreenda e possa, até aqui nas nossas redes sociais, nossos materiais, você vai poder compreender de fato a sexualidade como uma coisa bela, de fato esse aspecto original que Deus colocou na natureza humana como uma coisa bela, né? E não para ser destruída, não para ser desordenada.